Good morning, everyone, for this very special session of the Portuguese Parliament and the European Parliament. And I hope the connection works well, and it's a good way that we can now meet digitally in COVID times, but I'm sure that we will use this opportunity of digital meetings also further down in time. And today I'm very pleased to welcome Mr. Filipe Neto Brandão, Chair of the Committee on Budget and Finance of the Portuguese Parliament, and of course all the members of the committee. Mr. Neto Brandão, I thank you very much for your availability to co-chair this meeting with me, and to your committee members for their willingness to exchange views on the tax issues with the members of the FISC subcommittee. I'm very glad that we have this exchange of views in the context of the COVID-19 crisis, and in line with the Green Deal, we need to create a more simple, fair and sustainable EU tax policy. Loopholes that are being used to avoid paying taxes should be closed, requiring more coordination among national tax systems. The European Parliament is working hard for this, but of course tax policy is not determined in Brussels but in the national capitals. And what we aim to achieve is to have a better exchange of information and exchange uma melhor troca de informações, pontos de vista entre Parlamentos Nacionais e Parlamento Europeu. Não queremos debater apenas em Bruxelas, queremos chegar às diferentes capitais. E espero que este seja o início de uma longa caminhada. Vamos reunir-nos com membros do Bundestag em abril, se não me engano, no dia 13 de abril, diz o Presidente, mas vai ser um início para uma troca de pontos de vista, aliás, com a atual presidência do Conselho da União Europeia, a presidência portuguesa. Como sabem, na nossa subcomissão FISC, temos muitos deputados que estão muito envolvidos nestes debates. Numa primeira discussão, vamos falar sobre a tributação, a economia digital, falaremos também da evasão e elisão fiscais, com vista a termos um sistema fiscal mais justo e mais equilibrado. Espero assim que haja uma base de discussão para aprendermos uns com os outros tudo aquilo que diz respeito ao sistema fiscal europeu. Como eu disse, esta é uma primeira reunião que se insere numa longa série de reuniões e certamente vamos trabalhar bem. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão para algumas palavras iniciais. Tenha a palavra, Sr. Deputado. I want to begin by thanking the invitation that Mr. Poltang addressed us to meet today at what I hope will be the first of many successful meetings to discuss tax issues with the FISC subcommittee. I thus greet the chair of the FISC subcommittee and all its members. Allow me now to proceed in my own language for the sake of some national diversity, since Europe is also made up of such diversities. Acredito que no desejável processo de harmonização fiscal na União Europeia, a subcomissão FISC pode desempenhar com sucesso o papel de um verdadeiro centro de debate sobre questões fiscais. De comum acordo, o Presidente Poltang e eu selecionámos dois temas principais para a nossa reunião de hoje: a tributação da economia digital e a luta contra a evasão fiscal e o planeamento fiscal agressivo. Na verdade, os dois temas estão em grande parte interligados e estaremos sempre em ambos a falar de justiça fiscal, a falar de uma tributação mais justa na União Europeia. Numa economia que vive um período de crescente transição para o digital, transição agora acelerada pela pandemia, temos de reconhecer que muitos dos atuais modelos de tributação foram criados para um mundo que já não existe. Dito de outro modo, muitas das atuais regras fiscais falham na sua adequação a novas formas de criação de lucros na economia digital. É assim nosso dever encontrarmos formas de proceder a uma tributação mais justa destas novas formas de operar na nova economia digital. É essencial que acordemos no modo de combater a evasão fiscal e o planeamento fiscal agressivo
e garantir que a transição para uma economia digital não se traduza na criação de novos paraísos fiscais. Os cidadãos que representamos, aqui em Portugal e na Europa como um todo, exigem mais transparência e justiça fiscal. Como o Presidente Paul Tang sabiamente acabou de dizer, as brechas legais utilizadas para evitar o pagamento de impostos devem ser eliminadas, assegurando uma maior coordenação entre os sistemas fiscais nacionais. Portugal está interessado e empenhado no sucesso de uma tal coordenação. Recentemente, sob a presidência portuguesa do Conselho, a reunião informal dos ministros da Economia e Indústria da União Europeia aprovou a decisão de avançar com a Diretiva Europeia de Reporte Público País a País, o Country by Country Report, que visa obrigar multinacionais a divulgar informação relevante sobre onde obtêm os seus lucros e onde pagam os seus impostos. Certamente esse foi e é um passo no caminho certo. Espero que outros passos possam também emergir do nosso debate de hoje. Let me now give some explanations on the way we will proceed. Each political group of the European Parliament and the Portuguese Parliament will make a 3-minute statement to give its position on the 2 topics for discussion, which are taxation in a digitalized economy and the fight against tax evasion and aggressive tax planning. Then, a second round of interventions Depois teremos uma segunda ronda de intervenções com perguntas e respostas. Cada grupo terá 1 minuto para fazer uma pergunta a qualquer outro grupo político, com um tempo de resposta de 2 minutos. Vamos agora dar o início a esta primeira ronda de intervenções. Vamos começar por ouvir um membro do Parlamento Português, da Assembleia da República, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, bom dia, Srs. Deputados. Começo precisamente por referir uma constatação, penso que todos estarão de acordo comigo, que o intercâmbio de experiências e o trabalho em rede são essenciais para garantir um aprofundar e um sucesso das políticas europeias no domínio da fiscalidade. Uma efetiva e verdadeira fiscalidade europeia só pode ser aprofundada com base na partilha e convergência de ação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu e que, por esta via, possam influenciar as diferentes posições nacionais no âmbito da Comissão. Os temas que temos hoje em agenda, a tributação da economia digital e o combate à fraude e à evasão fiscal, são temas da maior relevância e atualidade. A tributação da economia digital é uma efetiva oportunidade para a tão necessária diversificação das fontes de receitas europeias. Contudo, também é verdade que as propostas legislativas já apresentadas no Conselho para adoção e ao Parlamento Europeu para consulta, que passavam por reformar as regras da tributação das sociedades, ou mesmo a já antiga ambição de muitos Estados-membros no sentido de criar um imposto, ainda que provisório, que abranja as principais atividades digitais que escapam atualmente à tributação na União Europeia, não tiveram um progresso significativo. Acresce que o debate que hoje se está a fazer sobre tributação digital no quadro do G20 e da OCDE não tem tido os resultados esperados. Não querendo deixar aqui uma ideia pessimista sobre o processo europeu, cumpre-me destacar um fator que entendemos como extremamente positivo. Estou a referir-me, como já foi hoje aqui citado, ao facto de ter sido conferida à presidência portuguesa mandato para a negociação da diretiva Public Country by Country Reporting. A divulgação pública de informações discriminadas por país, por parte das grandes sociedades que operam no espaço europeu, sobre o volume de impostos que pagam e também onde pagam, será certamente um instrumento decisivo para que haja uma fiscalidade justa sobre a economia digital. Quanto à matéria de combate à fraude e à evasão fiscal e aduaneira, Portugal tem orientado a sua atividade estruturada num plano estratégico de combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras. Plano que tem merecido e acompanhamento deste Parlamento e que se centra em 3 vetores estratégicos de intervenção prioritária, que refiro.
reforçar o combate à fraude e evasão fiscal e aduaneira e à economia paralela, intensificar a cooperação nacional e internacional e garantir a proteção e segurança da fronteira externa. E também simplificar e promover o cumprimento voluntário das obrigações fiscais e aduaneiras. A prioridade tem sido identificar e detectar novas condutas fraudulentas, potenciadas pela globalização da economia e pelos novos modelos de negócio, bem como a prática de operações ilícitas e esquemas de planeamento fiscal abusivo. Para tal, tem-se privilegiado a partilha de informação com outras jurisdições, designadamente com outras administrações fiscais. No âmbito da fraude fiscal ao nível da União Europeia, tem havido um particular enfoque na detecção antecipada de esquemas de fraude, resultando de novos modelos de negócio assentes em plataformas tecnológicas e globais. Senhoras e senhores deputados, concluo com a constatação que há um longo caminho a percorrer e que a melhor forma de termos sucesso é fazê-lo conjuntamente e partilhando experiências. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. We now move on to the European Parliament. Agora passar a ouvir o Parlamento Europeu. Vamos ouvir agora Member of the European Parliament, Lídia Pereira. deputada, senhora deputada Lídia Pereira. Thank you, Chair. Obrigada, Sr. Presidente. Vou falar em português. A palavra e dirijo-me aos senhores e senhores deputados. Inaugurar este ciclo de audições com parlamentos nacionais, com a Assembleia da República, é para mim particularmente positivo, não só por ser o Parlamento do meu país, mas porque Portugal preside ao Conselho da União Europeia este semestre e, por isso, tem a oportunidade de marcar a diferença. A fiscalidade é matéria da competência nacional dos Estados-membros. A soberania fiscal implica que é cada país que decide que impostos cobra, como cobra e quanto cobra. Ainda assim, há desafios que decorrem da globalização digital que exigem abordagens comuns. E o que é que isto significa? Responsabilidade ao nível nacional, cooperação estreita a nível europeu e diálogo aberto ao nível internacional. Os dois temas que discutimos hoje são muito relevantes e queria destacar o que é essencial para o grupo do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu. No que diz respeito à tributação da economia digital, a nossa prioridade é assegurar a justiça fiscal entre os operadores físicos e digitais no mercado. Não podemos aceitar um mercado interno em que grandes tecnológicas escolhem a jurisdição em que pagam impostos mais baixos, enquanto as pequenas e médias empresas europeias cumprem com todas as suas obrigações sem essa margem de manobra. As negociações ao nível do G20 e da OCDE têm de ter consequência até este verão e defendemos que, no cenário da ausência de acordo, avancemos com soluções europeias. Soluções que têm de salvaguardar a competitividade das nossas empresas, pequenas e grandes, sem perseguições fiscais, mas com uma clara consciência de que a concorrência dentro e fora da União tem de ser justa e leal. Essa será também a nossa preocupação na construção da taxa sobre o digital, o novo recurso próprio da União. No que respeita ao combate à evasão fiscal e ao planeamento fiscal agressivo, a nossa prioridade está em duas frentes: transparência e cooperação. Queremos melhorar as regras de transparência fiscal, designadamente os relatórios públicos por país, finalmente desbloqueados no Conselho, com respeito pela salvaguarda dos direitos dos contribuintes e com preocupação com a competitividade das empresas. No lado da cooperação, queremos canais de comunicação e troca de informação mais próximos e eficazes para as autoridades tributárias, com mais e melhor investimento nos recursos das administrações fiscais. Senhoras e senhores deputados, construir sistemas fiscais mais justos e simples para os contribuintes, cidadãos e empresas é uma missão que podemos cumprir em conjunto. O Parlamento Europeu está empenhado nesse esforço e eu estou certa que contaremos com o vosso empenho. Muito obrigada. Obrigado, Senhora Deputada. Voltamos ao Parlamento Português e damos agora a palavra ao Senhor Deputado Alexandre Poço. Senhor Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, em primeiro lugar, por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Filipe Neto Brandão.
Cumprimento igualmente o Sr. Presidente da Subcomissão FISC, o deputado Paul Tang, e, naturalmente, os deputados, quer da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República Portuguesa, quer da Subcomissão FISC do Parlamento Europeu. O PSD gostava de saudar a realização desta iniciativa com dois temas que estão intimamente ligados entre si e que nos próximos anos terão uma tendência de cada vez mais ser a realidade das nossas economias, mas também das nossas sociedades. A tributação da economia digital, por um lado, e por outro lado, mas intimamente ligado, o combate à fraude e à evasão fiscal. Com efeito, sabemos que a digitalização da economia, num contexto que intensifica os fluxos de bens e serviços à escala europeia e global, desmaterializando as empresas, os seus ativos, os seus produtos e as suas transações, tende à erosão das bases tributárias nacionais se não forem dadas as respostas inovadoras, coordenadas e eficazes aos desafios que esta nova configuração das economias impõe. Sabemos também que, ao longo dos últimos anos, ambas as realidades, fiscais e económicas, têm em muitas situações andado desligadas, com uma incapacidade dos sistemas fiscais acompanhar a evolução da economia, nomeadamente a economia digital. Para o nosso grupo parlamentar, o combate à fraude e à evasão fiscal é um tema da maior importância, porquanto um sistema onde estas estejam muito disseminadas não é só ineficiente, é também injusto, impondo uma maior e desproporcionada carga fiscal às atividades económicas e aos contribuintes que não fogem aos impostos. A economia digitalizada, porém, tanto coloca desafios aos sistemas tributários como abre oportunidades. Gostava de, neste ponto, realçar que programas ou soluções fiscais como aquela que foi adotada há uns anos por um governo PSD, com a criação do e-Fatura, um instrumento decisivo no combate à fraude e à evasão fiscal, foi apenas tornado possível pela digitalização, mas também pela desmaterialização da economia. Sendo as políticas fiscais um domínio dos Estados nacionais, nem por isso uma coordenação nestas matérias é menos importante. E por isso o PSD não podia deixar de reiterar que é da maior utilidade realizarmos mais reuniões como esta e que possam ser um espaço não só para discussão de problemas, identificar brechas e dificuldades nos nossos sistemas fiscais, mas também de discutir oportunidades, aprender com aquilo que de melhor se faz a nível europeu e garantir que a União Europeia como um todo consegue responder quer na primeira realidade, a economia digital, quer no combate à fraude e à evasão fiscal. É importante para o grupo parlamentar do PSD perceber também em que estado está a abordagem comum aos problemas da tributação da economia digital e do combate à fraude a nível europeu. Entendemos que será deste esforço bilateral que as melhores soluções, quer para os cidadãos portugueses, quer para os cidadãos em toda a União Europeia, será reforçado para melhor daquilo que nós pretendemos para o futuro das nossas economias e das nossas sociedades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. We move back to the European Parliament, and I'll give the floor to the Member of European Parliament, Pedro Marques. Pedro Marques, é um gosto poder dar-lhe a palavra. Faz favor. I think the connection was lost for a second, but I think next in line is Pedro Marques for the S&D Group. Thank you so much, Paul. I thought it would be something like... Obrigado. Bem me parecia que tinha havido um pequeno problema técnico. Estava aqui a confirmar. Continuo em português. Numa audição desta natureza, é um gosto enorme poder falar na minha língua materna, mas com um conjunto de colegas, assim os considero, do Parlamento Português, da Assembleia da República. É um prazer, de facto, participar nesta reunião conjunta com colegas que o foram na minha passagem pela Assembleia da República, pela Comissão de Orçamento e Finanças, da qual fui coordenador do meu grupo político e mesmo vice-presidente do meu grupo parlamentar com essa responsabilidade. É por isso um gosto enorme
participar e assim vos cumprimento a todos, na pessoa do Filipe Neto Brandão, presidente desta comissão, deputado Filipe Neto Brandão, com o qual também partilho, digamos, muito trabalho político ao longo de, eu diria, pelo menos década e meia. Relativamente aos temas que nos juntam, queria afirmar a posição da nossa família política, dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu. A tributação da economia digital e o combate à fraude e evasão estas são matérias que precisarão de uma cooperação intensa entre os Estados-membros e certamente entre os Estados-membros individualmente e as instituições europeias. Há bloqueios importantes que persistem ao longo de muitos anos. Ainda recentemente este Parlamento Europeu evidenciou, por exemplo, a inadequação da lista europeia de offshores, de paraísos fiscais, onde apenas estão listados 2%, os territórios que correspondem a 2% das receitas, das perdas de receitas ao nível europeu para esses offshores, e ainda recentemente, por exemplo, as Ilhas Caimão foram retiradas dessa lista. O Parlamento Europeu pediu, portanto, uma reforma rápida da lista de offshores, dos seus critérios, incluindo a definição da existência de uma tributação mínima, de uma taxa de tributação mínima como um desses critérios, mecanismos de sanção para os territórios mais efetivos, para os territórios listados nessa lista de paraísos fiscais. O Parlamento Europeu é também defensor da cooperação internacional na reforma da chamada economia do digital. Defendemos, de facto, o acordo que tem vindo a ser negociado no contexto da OCDE, em ordem a um avanço mais rápido no plano europeu relativamente à tributação do digital, mas também à tributação das empresas no que respeita às ditas taxas mínimas de tributação por territórios. De facto, vivemos uma realidade em que há práticas danosas ao nível internacional, mas elas também existem dentro da União Europeia. E ao longo desta audição apelaria, aliás, aos deputados da Assembleia da República, do Parlamento Português, que pudessem partilhar connosco a experiência das consequências para a economia portuguesa, para as receitas públicas em Portugal, das práticas, por exemplo, de localização em alguns territórios europeus, que eu aliás vou nomear no caso a Holanda, da sede fiscal de praticamente todas as grandes empresas portuguesas. Será muito importante para os nossos colegas, certamente do Parlamento Europeu, conhecer as consequências económicas, sociais e certamente para a receita pública de tais práticas, porque também advogamos no Parlamento Europeu, de facto, a alteração dessa situação. Na nossa família política não temos ambiguidades, não consideramos a concorrência fiscal uma coisa boa, conforme a reunião em que falamos ou conforme os deputados que usam da palavra. De facto, não advogamos a concorrência fiscal porque achamos que estamos a assistir a uma corrida para o fundo no financiamento dos Estados e no financiamento das políticas públicas. E, nesse sentido, apelamos também a que os deputados da Assembleia da República nos possam apresentar as suas visões, porque precisamos, de facto, de reunir vontades ao nível europeu para evitar esta concorrência profunda e esta concorrência fiscal que vamos assistindo de há décadas para cá na Europa. E, portanto, reitero assim a minha satisfação pela realização desta reunião, bem como os resultados concretos da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, desde logo o relatório público, país por país, que nos vai permitir, de facto, conhecer publicamente a realidade das multinacionais, onde elas operam e onde elas pagam impostos. É uma grande vitória do governo português e da presidência, de facto, do Conselho da União Europeia, para o qual este Parlamento e este grupo político também contribuiu e conseguimos, de facto, ultrapassar obstáculos importantes que se vinham colocando. Desejamos que se façam progressos também nesta matéria da lista de offshores, em particular da governança dessa lista das offshores, e esperamos também que o Parlamento português possa influenciar o governo português a produzir avanços enquanto presidência do Conselho da União Europeia. Os meus cumprimentos reiterados a todos vós, um abraço para todos os colegas deputados do Parlamento português e o meu desejo de que esta reunião seja muito profícua e se possa de facto repetir com outros parlamentos e também com o Parlamento português no futuro. Muito obrigado. Obrigado eu eurodeputado Pedro Marques. I will now give the floor to the member of the European Parliament, Francesca Donato. The floor is yours. Aqui no Parlamento Europeu. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer que o nosso grupo certamente apoia e concorda com os objetivos relativos à tributação digital das multinacionais, à escala europeia
e à escala global também. Mas consideramos que também é importante apoiar as negociações que estão a decorrer a nível da OCDE, com 2 pilares. O novo nexo para a inclusão da tributação das multinacionais na escala digital e um segundo pilar que prevê a criação de um limiar mínimo de tributação com uma verdadeira eficácia. Eficácia esta que irá cobrir o nível de tributação fiscal que depois não é utilizado pelas multinacionais que se deslocalizam para paraísos fiscais. Quanto àquilo que foi dito pelos colegas anteriores, também à escala europeia existem paraísos fiscais. É resultado dos inquéritos, as sondagens, escândalos, LuxLeaks, OpenLux, etc. Depois Holanda, Países Baixos. Aqui estamos a falar de Estados-membros onde há deslocalização de empresas, concretamente de países como Portugal e Itália, que estão na periferia da zona euro, e a pressão fiscal é muito elevada, e neste mercado tão aberto assistimos a uma fuga de capitais de países do Sul, que são aqueles que mais precisam dessas receitas, mas essas receitas depois chegam a outros países da Europa Central, com políticas fiscais muito agressivas, desadequadas, prejudiciais também para a economia e orçamentos de outros Estados-membros da União Europeia, o que vem a aumentar o fosso das desigualdades. E as desigualdades aumentaram e muito com a crise da Covid-19. As grandes empresas tecnológicas ganharam e muito graças a esta crise, porque uma grande fatia da atividade concentra-se à escala virtual, digital, e hoje, mais do que nunca, precisamos de proceder a um reequilíbrio desta desvantagem concorrencial, sentida por empresas, concretamente pequenas e médias empresas. São essas empresas nas quais se concentra um maior peso fiscal e são empresas que têm que concorrer de forma perfeitamente desleal face a estes gigantes tecnológicos. Permitam-me dizer que este combate à evasão fiscal e ao planeamento fiscal agressivo, este combate é essencial, é um objetivo comum para todos nós, Estados-membros, e os relatórios por país que estão a ser incentivados pelo governo português e não só. Estes relatórios são um ponto muito importante. Aplaudimos este passo, mas esta caminhada deve continuar com a concretização desta questão da CCCTB, a matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades. Devemos apostar aqui nas multinacionais que se deslocalizam à escala internacional. E este objetivo de restabelecermos um mercado único, justo, equilibrado, livre de uma evasão fiscal e planeamento fiscal agressivo, é um objetivo europeu. E nós esperamos que os Estados-membros, em sede de Conselho, defendam estas indicações que são claras e foram expressas pelos cidadãos da União Europeia e pelos representantes do Parlamento Europeu. Seria assim um sinal de justiça para todos nós. Eurodeputada, voltamos ao Parlamento Português e dando a palavra de imediato à senhora deputada Cecília Meireles. Senhora deputada Cecília Meireles, faça favor. You have to press the speak button, please, madam.
Senhora Deputada Cecília Meirelles tem que carregar no botão seguir. Well, maybe it's better to proceed and then back Eu to sugiro que continuemos member of Portuguese Parliament, Cecília Meirelles. So, e depois voltaremos a ouvir a senhora deputada Cecília Meirelles, da Assembleia da República. Vamos devolver a palavra ao Parlamento Europeu. the floor is yours. Vamos ouvir o Sr. Pexa. Tem a palavra. Good morning and thank you. Bom dia, muito obrigado. Antes de mais, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos amigos portugueses. Eu penso que a presidência portuguesa ocorre num momento de grande turbulência política na União Europeia, olhando para os últimos desenvolvimentos no Conselho e na OCDE. E estamos aqui a falar de um domínio muito importante da questão fiscal, com mais desigualdades, muitos problemas sentidos por muitos membros da nossa sociedade. É importante que todos contribuam a bem das finanças públicas. É encorajador ver que nas prioridades da presidência portuguesa há aqui princípios de justiça, transparência fiscal, e é um programa que apoia também esta iniciativa dos relatórios por país. Foi um feito conseguido no Conselho. Mas eu espero que haja uma consciência de que o próximo trílogo vai ser determinante. Pergunta assim, qual é a posição de Portugal quanto às negociações em curso e como é que a legislação vai ser resolvida, vai ser encontrada uma solução. Depois, quanto à cláusula que foi tratada, quais vão ser as soluções? Pergunto se apoiam outras iniciativas, como a iniciativa da OCDE, que vai ser discutida em junho. É uma iniciativa que diz respeito ao EPS e outros elementos muito importantes quanto à transparência fiscal. Outra questão prática. Será que, à escala da Assembleia da República, calcular os benefícios e os custos de uma abordagem mais ativa para uma tributação justa na economia moderna? Muito obrigado pela oportunidade. Thank you. Some technical difficulties with the member of Portuguese Parliament, Cecília Meirelles. We are trying to solve it. So I'll give the floor back to the European Parliament and to José Guzmão. Cumprimento e a quem dou a palavra. Bom dia, não sei se me estão a ouvir. Sim, perfeitamente. Sim, senhor. Yes. Eu penso que o desbloqueio, a questão da transparência sobre questões fiscais, sobre práticas fiscais danosas, é muito relevante, porque ela também pode ajudar a desbloquear processos políticos. Por exemplo, o CBCR é um excelente exemplo disso, porque era uma negociação que estava bloqueada no Conselho, inclusive por força da posição do governo português e do sueco, e que só foi desbloqueada quando um consórcio de jornalistas expôs esse impasse e, como que por artes de mágica, o dossiê CBCR foi desbloqueado, ironicamente na presidência portuguesa, e eu penso que poderá ser muito útil para criar consciência pública do que se passa com a tributação. E eu acho que é importante não fazermos de conta que temos um consenso sobre estas matérias. Porque os argumentos que são invariavelmente construídos sobre a concorrência fiscal, a perseguição às empresas, acabam sempre todos da mesma maneira. É que se nós criamos um regime de concorrência fiscal entre os Estados, o que acontece é que paulatinamente, aliás é o que já tem acontecido, paulatinamente os Estados vão baixando os níveis de tributação
das suas e das empresas de outros, com o objetivo de fazer face a essa concorrência internacional, e o resultado final disto é que acabamos todos mais ou menos ao mesmo nível, mas com um nível de tributação das empresas muito mais baixo do que aquele que existia inicialmente. E é isso, aliás, que todos os estudos sobre a evolução da tributação das empresas, e particularmente das empresas multinacionais, mostram. Há um estudo muito conhecido do FMI a esse respeito. As taxas de tributação das empresas têm vindo a descer cada vez mais, o que significa duas coisas: que há menos dinheiro disponível para financiar os serviços públicos, e há uma transferência da carga fiscal das empresas para as pessoas que vivem dos rendimentos do seu trabalho. E eu acho que aqui o que precisamos é de perceber que nunca vamos conseguir ter um consenso sobre esta matéria, porque há Estados-membros dentro da União Europeia que se comportam como paraísos fiscais e assentam o seu modelo de contas públicas, não o seu modelo económico, mas o seu modelo de contas públicas, na apropriação da receita fiscal que legitimamente pertence a outros Estados-membros. E, portanto, a questão que se coloca às instituições europeias não é apenas a de criar transparência sobre isto, que é importante para criar uma consciência do problema, mas fixar um nível de tributação mínima para todas as empresas dentro da União Europeia. Porque a alternativa é os Estados-membros começarem a atuar por si próprios. Eu, aliás, penso que falo por Portugal. Portugal tem um problema que é ter algumas práticas, nomeadamente a tributação de cidadãos não residentes e o Centro de Negócios da Madeira, o offshore da Madeira, que lhe dão uma legitimidade reduzida para tomar medidas a este nível. Mas parece-me que mais tarde ou mais cedo ou é encontrada uma solução europeia para a tributação mínima de empresas multinacionais, ou os Estados-membros vão ter que começar, através de impostos de retenção, a assegurar que a receita fiscal da atividade económica que ocorre dentro das suas fronteiras não é expropriada por outros Estados-membros. Agora, esta é uma situação que não vai poder continuar e que carece de uma resposta dentro da União Europeia que, deixemos de ilusões, nunca poderá ser consensual, porque há Estados que estão a fazer negócio com a ausência de regulação a este nível. Muito obrigado. And now, for the second part of the meeting, I give the floor back to Mr. Poltang. Mr. Poltang, thank you again, and the floor is yours. Thank you. And we go indeed. Obrigado. Sim, vamos passar agora a uma segunda ronda e penso que existe uma base de entendimento entre nós que atravessa o espectro político. Nós pensamos que o sistema fiscal deve ser mais eficiente, justo, sustentável também. Nesta segunda ronda vamos falar das diferenças políticas, ou pelo menos vamos perceber uma troca de pontos de vista. Um exemplo, quando eu cheguei ao Parlamento Europeu, eu lembro-me que Ana Gomes era deputada e perguntou-me: sabes, 20 dos 21 empresas listadas no PSI 20 têm filiais nos Países Baixos? Como sabem, senhora deputada, Ana Gomes dirigiu-se a mim num tom que é conhecido e penso que foi muito útil este diálogo. Eu sou holandês, eu sou bastante crítico da posição dos Países Baixos no sistema internacional quanto à evasão fiscal e quanto à sua posição relativamente aos paraísos fiscais. Mas aqui o que nós queremos é proceder a um diálogo. E vou dar a palavra agora a um orador. Um minuto. Eu vou tentar pronunciar bem o apelido do deputado da Assembleia da República e depois peço que dirija a sua pergunta a um grupo político estando na Assembleia da República, peço que dirija uma pergunta a um grupo político do Parlamento Europeu e depois faremos o caminho inverso. Será um grupo do Parlamento Europeu a fazer uma pergunta à Assembleia da República Portuguesa. Agora vamos ouvir Miguel Costa Matos. Tem 1 minuto, Sr. Deputado, para fazer a sua pergunta, mas peço que explicite a quem é que dirige a sua pergunta, a que grupo político do Parlamento Europeu.
Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Obrigado, Presidente. É um privilégio é um prazer fazer uma pergunta aos membros e também eu conheço os meus colegas aqui, muito obrigado. Duas perguntas. Nós estamos a avançar à escala da OCDE e do quadro inclusivo da mesma, mas a pergunta é saber se vamos ter um quadro que vai permitir o nível mínimo de tributação para as empresas digitais. Por conseguinte, a pergunta que eu coloco ao grupo do PPE é a seguinte: se acreditam que podemos ter o pilar 2 da OCDE, este quadro, permite um nível mínimo de tributação. Também, quanto ao grupo SID, pergunto se consideram que a aprovação destas medidas também futuramente poderá ser acompanhada por medidas que também possam colmatar as lacunas identificadas no Tribunal de Contas da União Europeia quanto à troca automática de informações por razões fiscais. E, através do reforço destes dois pilares, podemos lançar futuramente um verdadeiro combate à evasão fiscal. E com os recursos próprios teremos também uma tributação verde e também a questão do imposto. Muito obrigado. Vamos agora ouvir Lídia Pereira em nome do PPE e depois Pedro Marques em nome do SID. Lídia. Thank you, Chair. I will proceed. Obrigada, Presidente. Vou continuar em português. É importante dizer o seguinte, de facto, e essa é a convicção e aquilo que o PPE defende, é que é possível um acordo dentro do pilar 2, mas é um debate que, no fundo, revela que temos preocupações, que há uma ampla maioria que tem a preocupação de maior justiça fiscal e equilíbrio e que temos que encontrar não só entre a lealdade e a concorrência fiscal, mas também relativamente à proteção dos direitos dos contribuintes e a promoção da competitividade das nossas empresas. Portanto, em linha com aquilo que disse na minha primeira intervenção, é a minha convicção que até meados deste ano vai ser possível conseguirmos um acordo global no domínio do Pilar 2, mas tem que ser, e essa que será a dificuldade deste processo, é que a taxa mínima, a efetiva mínima, seja uma taxa razoável e que não prejudique a competitividade das empresas. Obrigada. Obrigado, Lídia. Por ser breve, Pedro Marques, por favor. To the S&D Group. Pedro. Since Pedro... Em vez disso, dele vai ser o Alfred Sant. Yeah. Okay, if Pedro is here, please go ahead, Pedro. Por favor, avance, Pedro. Question, Paul? Please do, Pedro, please do. Okay, thank you for that. I will also switch to Portuguese. Vamos falar em português. Obrigado pela questão e parabéns pelo trabalho extraordinário que tem estado a fazer no Parlamento português, que tenho acompanhado. Queria dizer que, relativamente à cooperação administrativa, há certamente insuficiências a corrigir, contudo acabámos de dar um passo importante no sentido de reforçar a questão da cooperação, digamos, no sentido da troca de informação, da cooperação administrativa, em direção a melhor informação e melhor tributação exatamente da economia do digital e, portanto, acreditamos que progressivamente conseguiremos ir fechando digamos, os loopholes, os buracos que ainda temos na legislação. E isso tem acontecido gradualmente. Regularmente temos atualizado as diretivas de troca de informação e agora, ainda por cima, com o Country by Country Reporting público, vamos conseguir ter mais informação pública para além daquilo que já era trocado entre as administrações fiscais. Por outro lado, relativamente
a outro tema que foi abordado pelo Miguel Costa Matos, a questão dos own resources, dos recursos próprios da União Europeia. Esta é uma matéria que eu gostava, que já referi na minha primeira intervenção, mas queria voltar a ela agora com um pouco mais de detalhe. É para nós muito importante que, em particular, aliás, e nesta matéria, em completo acordo com a intervenção da Lídia Pereira do PPE, é muito importante para nós que, no contexto do acordo global da OCDE ou no contexto do movimento próprio da União Europeia, de facto se constitua um mecanismo de tributação da economia digital, que ela de facto tem tido em termos relativos capacidade de deslocalizar mais as suas receitas, a sua atividade e, portanto, a ter menor tributação efetiva. Precisamos de uma tributação efetiva, em particular do setor do digital, que funcione e, ao mesmo tempo, que de facto se constitua como recurso próprio da União Europeia. A União Europeia tem um desafio enorme pela frente, a recuperação desta crise, constitui um instrumento importante para o efeito com a dívida mutualizada que vamos emitir e que financiará o Fundo de Recuperação Europeu. Queremos que esses recursos próprios permaneçam e, portanto, certamente a tributação do digital, o recurso que venha a ser constituído na tributação do digital, é a nossa família política apoia que o mesmo se constitua permanentemente como um recurso próprio da UE. Muito obrigado. Thank you, Pedro. Obrigado, Pedro. E agora volto à Lídia Pereira para colocar uma pergunta. Lídia, por favor. Thank you, Chair, again, and I will proceed in Portuguese. E agradecer novamente ao Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e dirigir-me novamente às senhoras e senhores deputados na linha daquilo que estamos aqui a debater no domínio em particular das questões relativas à justiça fiscal e ao equilíbrio que devemos encontrar entre a lealdade e a concorrência fiscal. Eu gostava de perguntar ao grupo parlamentar do Partido Socialista da Assembleia da República o seguinte: nós hoje discutimos a tributação digital enquanto se negocia o acordo ao nível da OCDE, em particular o pilar número 2, o pilar 2 sobre a taxa mínima efetiva de imposto sobre as empresas. A ser instituída há duas hipóteses: ou resulta numa taxa superior àquela que é aplicada em Portugal, ou idealmente, diria eu, inferior, aproximando-se de inúmeros países europeus com menor carga fiscal. E, portanto, no seguimento disso mesmo, gostava de perguntar ao Partido Socialista, que está no Governo, se concorda com a determinação desta taxa mínima. Pelo que eu percebi até agora, parece-me que sim, mas se assim for, com que valores é que seria aceitável e desejável do ponto de vista do Partido Socialista? Muito obrigada. That's a very clear question. Uma pergunta muito clara da Lídia, obrigado. Quem é que quer responder da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista da Assembleia da República? Thank you very much, Mr. Chairperson. Muito obrigado, Sra. Deputada Lídia Pereira. De facto, o avançar do Pilar 2 com a promessa de um imposto mínimo europeu é algo que nos deve encher a todos, um imposto mínimo efetivo sobre o digital, é algo que nos deve encher a todos de esperança, porque de facto permitirá alcançar, não só como no Pilar 1, uma distribuição justa pelos vários países daquelas que são as receitas e os proveitos, mas efetivamente um esforço fiscal justo também por parte destas empresas na globalidade. E nesse sentido nós estamos favoráveis ao avançar do Pilar 2. Ele deve, no entanto, ser um pilar robusto e forte, que efetivamente não seja uma porta das traseiras para permitir que estes lucros não sejam distribuídos de forma equitativa por todos os países. Em relação àquela que é o seu valor, naturalmente que este terá que ser negociado, mas parece-nos relevante que não entremos desde já numa discussão
que empurre este valor mínimo para um valor inferior àquele que é praticado nos Estados-membros da União Europeia, porque senão aquele que é um mecanismo para evitar a concorrência desleal em termos fiscais pode se tornar sim num instrumento para acelerar a concorrência desleal entre Estados. E o que nós pretendemos é de facto maior justiça fiscal e que as empresas digitais também paguem a sua parte, tal como pagam as empresas que estão na economia física. Muito obrigado. Obrigado. E agora, em nome do PSD, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta é dirigida ao Grupo Socialista e Democrata. Nós, durante a nossa conversa de hoje de manhã, temos sistematicamente insistido na circunstância de que a tributação da economia digital exige ou demanda uma resposta global, já que a alternativa, ou seja, cada Estado-membro por si, seria uma alternativa irrealista, já que nos conduziria inevitavelmente a uma propagação de medidas unilaterais e, como já aqui foi referido durante esta manhã, a um acréscimo de concorrência fiscal e de conflitualidade fiscal entre Estados. Bom, qualquer cidadão europeu neste momento se questionaria então como é que está esses avanços neste domínio de se encontrar esta resposta global. Como já aqui foi referido, estão a decorrer negociações quer ao nível da OCDE, quer ao nível do G20. E a pergunta que eu gostava de colocar desde logo é de saber quais são efetivamente os principais obstáculos com que se tem deparado nestas negociações. E se, na eventualidade de não ser possível encontrar uma resposta global até ao final deste verão, conforme está anunciado neste domínio, se porventura devemos avançar imediatamente ou não, com, pelo menos de uma forma preliminar, se quisermos, ou precária, ou provisória, com uma taxação sobre as gigantes tecnológicas que operam no espaço europeu. Muito obrigado. A very clear and relevant question, I think. I again give the floor to Pedro Marques to reply to this question. Pedro, please. Por favor. Thank you, Paul. It was taking some time to be able to... Obrigado, Paulo. Levo sempre algum tempo a conseguir ligar. Muito obrigado por Jorge Paulo Oliveira. Eu vou passar a falar português. Do Revelo, também meu colega no Parlamento na fase em que fui membro da Assembleia da República, que fui deputado da Assembleia da República. A questão que colocou foi de facto muito relevante, como disse agora o nosso Presidente Paul Tang. A negociação vai longa, nomeadamente ao nível da OCDE, que tem sido o principal fórum. É preciso recordar que a negociação do processo BEPS, que digamos foi a primeira fase do que estamos a fazer agora, que corresponde, digamos, a um acordo que alcançamos e que depois traduzimos em legislação para evitarmos perdas de receita fiscal por via de erosão da base fiscal dos Estados e transferência de lucros entre países. Essa negociação também foi longa, mas teve bons resultados. E, portanto, por agora, mantemos a nossa prioridade, mantemos o nosso foco nas negociações ao nível da OCDE, porque, vamos ser claros, mesmo ao nível europeu, se não alcançarmos um acordo global na OCDE, mesmo ao nível europeu, será muito difícil, por exemplo, alcançarmos um acordo naquilo que é relativo ao segundo pilar da negociação da OCDE, que é a definição de uma taxa mínima de imposto ao nível europeu. E como disse agora muito bem o Jorge Paulo Oliveira, se não tivermos de facto esta cooperação fiscal, teremos aqui um efeito predatório sobre as economias de toda a União Europeia. Voltemos ao caso que aqui temos dado ao longo da manhã do efeito para a economia portuguesa da localização da sede fiscal na Holanda de praticamente todas as grandes empresas portuguesas e, como disse o Jorge Paulo Oliveira, essa concorrência fiscal é danosa, de facto. E nesse sentido, para nós podermos ter um impulso adicional para um acordo ao nível europeu no pilar da chamada taxação mínima, penso que o acordo da OCDE é importante.
A taxação do digital ela tem sido mais prioritária neste momento para a economia europeia, para os países europeus, porque os Estados Unidos têm aqui duas ordens de razão. O facto de terem terem empresas do digital, as grandes multinacionais do digital de base americana, e por outro lado, porque fizeram uma reforma fiscal recente que já tributa de forma algo significativa também estas empresas e, portanto, têm menos incentivo a que elas sejam tributadas noutras jurisdições globais. Contudo, a administração Biden dá-nos aqui uma esperança forte de regresso à possibilidade de um consenso. Primeiro, porque a administração Biden está mais cooperante ao nível global do que a anterior, que era muito mais unilateral em todas as dimensões. Segundo, porque, como também já aqui foi referido hoje na nossa reunião, a administração Biden tem uma proposta que aumentará a taxa efetiva de imposto nos Estados Unidos para as corporações, para as empresas, e avançando essa proposta, a administração Biden tem mais interesse na fixação em todo o mundo de uma taxa mínima de imposto no pilar 2 da OCDE. E, portanto, o bloqueio que vinha acontecendo, em particular no último ano, relativamente à tributação do digital por parte da anterior administração americana, teria eu agora a esperança, temos nós a esperança no Parlamento Europeu, que de facto possa ser desbloqueado com a nova administração Biden pelas razões que apontei. Se assim for, tenhamos acordo, avancemos nós ao nível europeu e ao nível global com estes mecanismos, podemos depois até utilizá-los como critério, por exemplo, para a questão da lista das offshores. A taxa mínima de imposto que fica fixada no acordo global pode ser a referência, quem não a cumprir pode ser considerado offshore a partir daí. Se isso não acontecer, de facto a Europa tem que regressar à possibilidade de avançar de modo próprio, em particular, certamente com mais rapidez na questão da tributação das empresas do digital, e temos que regressar a um debate que voltará a ser difícil sobre a tributação mínima das empresas nas várias jurisdições europeias. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Jorge Paulo Oliveira. Thank you, Pedro. Obrigado, Pedro. E agora? Vamos ouvir Alfred Sant. Ex-primeiro-ministro maltês e que está desde 2014 aqui. Será que pode colocar uma pergunta? Mr. Sun, press the speak button, please. Yes. Mr. Sun, can you press the speak button once? Like that? Yes. Okay. Thank you, sir. Eu gostaria de mudar um bocadinho a forma como estamos a tratar. Eu gostaria de colocar isto ao governo e à oposição portuguesa sobre a tributação digital. Aquilo que tem vindo a ser mencionado sobre a tributação digital, que é basicamente uma taxa, como uma taxa sobre as vendas ou de consumo. Mas em alguns subsetores isso não funciona muito bem, nomeadamente no setor digital. É difícil descobrir qual é o rendimento real. Esta taxa digital arrisca-se a criar confusão fiscal, sobretudo no início, quando houver campos de aplicação entre a tributação digital e outras, nomeadamente serviços de turismo, como em Portugal e Malta, o que levanta novas oportunidades de evasão e elisão fiscal. Houve algumas discussões no Parlamento Português relativamente a este aspecto de como a tributação digital se pode desenvolver e para onde é que se encaminham. Obrigado. Obrigado, Alfredo. Eu sugeria que houvesse dois intervenientes portugueses, um da oposição e um do governo. E escolham, por favor. If you could help us. Se nos puderem ajudar, quem é que vai responder?
And I imagine there's now some conversation going on in Lisbon. Penso que estão a conversar em Lisboa sobre quem é que vai responder a quem. Muito obrigado, agradeço a questão que foi endereçada à oposição, neste caso ao grupo parlamentar do PST, como principal partido da oposição na Assembleia da República Portuguesa. Efetivamente, a questão que nos é colocada faz sentido porque nós reconhecemos que no âmbito da economia digital nós temos uma enorme dificuldade em muitas vezes conseguir identificar quais são as receitas desses serviços e depois a dificuldade em conseguir separar as receitas depois daquilo que serão os lucros e da totalidade dos rendimentos que as sociedades e que as organizações que operam na economia digital têm. E como disse na minha intervenção inicial, esta dificuldade em fazer uma diferenciação de todos os serviços que geram receitas e que depois, por sua vez, irão gerar resultado das organizações, faz com que para as máquinas fiscais e para os sistemas tributários exista uma dificuldade. E nós entendemos que não é fácil, em muitas situações, perceber qual é que deve ser a base tributária e acompanhamos o debate que tem existido sobre se a receita tributada deve ser apenas e só com base nos principais rendimentos no top, portanto no head daquilo que são os rendimentos dos serviços que as empresas na economia digital prestam, ou se, à semelhança daquilo que acontece com outros setores da economia, nós poderemos apenas vir a taxar resultados, não tendo uma contribuição nas receitas. Acompanhamos esse debate, é um debate que o próprio PST também tem vindo a fazer e entendemos que uma situação destas, tendo em conta a amplitude de serviços que estamos a falar e a escala europeia, mas também global, necessitará sempre de uma abordagem comum, porque não fará muito sentido se nós andarmos em diferentes Estados-membros a adotar métodos de tributação diferente que depois tenham um tratamento contabilístico diferente naquela que é a atividade operacional e dos serviços que são desempenhados pelas empresas na economia digital. Muito obrigado. Fernando Anastácio. Fernando Anastácio. Na perspectiva do Partido Socialista, e obviamente que o partido suporta o governo em Portugal, aliás, este debate já tivemos a oportunidade de o ter na Assembleia da República e já tivemos também, confrontamos com algumas iniciativas legislativas que visavam precisamente assumir no quadro interno esta tributação. O nosso entendimento é que ele não pode ser resolvido no quadro interno de cada um dos países. Tem que ser equacionado num plano europeu e daí esta discussão e o empenhamento que temos tido na construção de uma solução da tributação da economia digital. É óbvio que as questões que foram colocadas tocam num dos problemas mais sensíveis sobre esta matéria, porque é precisamente não poderemos cair no risco de termos tratamentos que levem tributários e entendimentos de tributação que levem a uma distorção, inclusive, da atividade económica comparativamente em relação a cada um dos países e particularmente em setores como referiu, que dos serviços, onde há concorrência e pode haver aqui uma tributação diferenciada que torne também, cria situações de diferenciação até negativa para alguns países. Por isso mesmo entendemos que este caminho caberá por uma tributação a nível europeu e centrada essencialmente, na nossa perspectiva, nesta fase, no top, ou seja, no topo das empresas multinacionais, onde aí sim é possível perceber à dimensão e à escala europeia o seu volume de negócios e, portanto, pedir, com base num quadro de atividade económica no espaço europeu, termos uma atitude e uma tributação que corrija essas assimetrias e que, efetivamente, seja equitativa para os diferentes países no quadro europeu. Okay, thank you. Muito obrigado.
E agora no PCP vamos ouvir Duarte Alves, por favor. Tem 1 minuto para direcionar a sua pergunta. Well, hello, I'd like to greet you all and I'll proceed in Portuguese. Boa tarde, eu peço desculpa pelos problemas técnicos, mas que me obrigaram a deslocar ao meu próprio Parlamento fisicamente para conseguir colocar uma pergunta. Eu gostava de colocar uma pergunta ao Grupo Socialista e ao deputado Pedro Marques, cumprimentá-lo porque fomos também aqui colegas na Comissão de Orçamento e Finanças, e a pergunta que gostava de colocar tem a ver com o assunto que ele abordou, que é a das listas de paraísos fiscais. O que tem acontecido é que a lista de paraísos fiscais, digamos assim, em Portugal é bastante extensa, eu diria realista. O que acontece é que a lista europeia, por assim dizer, é uma lista de mínimos, tem muito poucos territórios. O que é que isso significa? Significa que é possível a uma empresa escolher estar num outro Estado-membro que tenha uma lista com menos territórios do que Portugal e assim evitar efetivamente a tributação. O que eu gostava de saber é como é que é possível corrigir e encontrar aqui alguma harmonização, porque, como sabe, o meu partido é contra a existência de impostos europeus, mas isso não significa que seja contra a coordenação em matéria fiscal. Sob pena de nós estarmos a caminhar para um mundo em que é possível uma empresa, desde que seja grande o suficiente ou uma multinacional, pura e simplesmente não ser tributada. Portanto, eu gostava de saber o ponto de situação deste assunto. Thank you for this question. The European Parliament has had a resolution on this. O Parlamento Europeu fez uma resolução sobre isso. E aproveito, enquanto Presidente, para responder a esta pergunta. Porque houve uma resolução com grande apoio, criticando a forma como a lista está concebida. Os critérios não são claros, não bastam. Por exemplo, as Ilhas Caimão, que não têm tributação a sério, não está na lista para atrair investimento. Mas os critérios não são suficientemente estritos, não são bem aplicados. Os países podem ficar na lista cinzenta, embora devessem passar para a lista negra, mas isto não é feito de uma forma perfeitamente obscura, que torna a lista de jurisdições não cooperantes não seja tão eficaz como deveria ser. E a resolução diz também que as jurisdições que estão na lista representam apenas 2% da evasão fiscal mundial. Portanto, aquilo que é um instrumento potencialmente muito bom não funciona. E é muito difícil para o Parlamento trabalhar com o Conselho sobre isto. É esta luta interinstitucional que temos e gostaria de saber se o Parlamento Europeu, o português, perdão, se a Assembleia da República nos pode ajudar para assegurar que o Conselho trabalha sobre a lista dessas jurisdições não cooperantes e trabalha com o Parlamento Europeu, que tem um ponto de vista muito claro sobre a forma como a lista funciona. E todos nós concordamos que há muitas críticas a fazer, mas a lista em si pode ser um instrumento bastante potente. E agora eu passaria para Cecília Meirelles, que há pouco não estava disponível, mas dizem-me agora que está na sala e disposta a fazer uma pergunta. Cecília? I already did in the last. Eu já fiz. Já acabei de fazer. Peço desculpa, claro.
improvised by giving an answer and was then off guard. Sorry, next on the list is E agora, the PS group in the Portuguese Parliament is em nome do Fernando PS, Anastácio, please. Fernando Anastácio, faça o favor. A pergunta que pretendia fazer é essencialmente dirigida ao partido, ao grupo parlamentar, ao grupo europeu, o grupo da esquerda do Parlamento Europeu, particularmente ao Sr. Deputado José Guzmão. E a questão que lhe queria colocar, sendo ele, o seu partido, o Bloco de Esquerda, tendo aqui uma visão muito crítica relativamente à questão, ao debate destas questões em termos europeus, aliás, não querendo de forma nenhuma pôr de parte e até nem reconhecendo de alguma maneira, este fórum no quadro das relações e na decisão de algumas matérias, e particularmente nas questões fiscais, como é que ele compatibiliza a prevalência das respostas no quadro nacional que vem pugnando com a evidência deste debate que nos coloca particularmente e no campo europeu como sendo o palco necessário para resolvermos, a contendo, na nossa perspectiva, claro, dos diferentes países, este combate à evasão e à elisão fiscal e particularmente à fuga das grandes multinacionais relativamente à tributação e particularmente no digital, sabendo das dificuldades que no quadro, e particularmente a nível estritamente da legislação nacional, poderemos ter para resolver este problema. I'm not sure who you... Não tenho certeza se percebi a quem é que dirigia a pergunta. Deputado José Guzmão. É uma pergunta que dirige ao deputado José Guzmão. Very much. Sorry, I missed that. José. Peço desculpa, falhou-me essa parte. José, faça favor. Have the floor and answer this question. Thank you. Sim, obrigado. Muito obrigado também ao Sr. Deputado da Assembleia da República. Eu penso que está mal informado sobre a posição do Bloco de Esquerda sobre estas matérias. Nós temos defendido que deve haver, temos defendido os recursos próprios, uma coisa é defender o princípio da implementação de recursos próprios, outra coisa é defender as propostas em concreto. A nossa preocupação sobre o imposto digital é de que estejamos a fixar prazos que depois vão sempre avançando como uma linha do horizonte à espera de ter um acordo com os Estados Unidos sobre esta matéria que eu acho manifestamente improvável. Dissemos-lo quando as instituições europeias aguardavam um acordo na OCDE, depois ficámos à espera das eleições norte-americanas, agora estamos à espera de sinais da administração Biden. Eu sou menos otimista do que alguns colegas aqui do Parlamento Europeu sobre a vontade da administração Biden de aceitar uma tributação sobre os gigantes tecnológicos, que são, a maior parte deles, empresas norte-americanas. Não nos opomos a que esse debate se faça, desde que isso não sirva para paralisar o debate nas instituições europeias. Ou seja, eu acho que nós devemos avançar com o debate sobre o imposto digital de forma independente de uma articulação mais global, porque o que me parece é que existe uma oposição de alguns grupos políticos à tributação dos gigantes das multinacionais, uma tributação eficaz dos gigantes das multinacionais, que eu penso que tem que incidir sobre indicadores de atividade, e o argumento é sempre o de que não podemos avançar à escala europeia porque é preciso um acordo planetário. E eu acho que se ficarmos à espera desse acordo planetário, o imposto digital vai juntar-se a uma galeria de projetos na área da coordenação e da harmonização fiscal, onde já está o imposto sobre transações financeiras, o CCCTB e outras propostas em que toda a gente via muito mérito, mas que nunca chegaram a avançar. E, portanto, a minha preocupação no que diz respeito ao imposto digital é que as instituições europeias não fiquem eternamente à espera para apresentar uma proposta. É óbvio que nesta matéria, como noutras, eu acho que se for preciso
haver Estados-membros a avançarem sozinhos perante a inação das instituições europeias, que isso é inteiramente legítimo. Ou seja, nós não podemos ficar bloqueados à escala europeia com o argumento da soberania fiscal e depois não atuarmos à escala nacional com o argumento de que isto são questões europeias. Porque o desfecho final de tudo isso é que, pura e simplesmente, não avançamos. Agora, parece-me que o Sr. Deputado confunde a posição do Bloco de Esquerda em termos de articulação fiscal e de recursos próprios, porventura com a posição do PCP ou do CDS, que se tem oposto a esses instrumentos, e eu queria esclarecer essa confusão. Nós temos batido, aliás, pela ideia de que não existe um combate, que a forma mais eficaz, não é que não existe, a forma mais eficaz de combater a evasão fiscal numa zona com livre de circulação de capitais como é a União Económica e Monetária é haver mínimos de tributação e regras mínimas de tributação definidas à escala europeia, o que obviamente não exclui medidas que possam ser tomadas pelos Estados nacionais na ausência de uma articulação europeia. Aliás, eu estou absolutamente convencido de que se as instituições europeias não derem uma resposta adequada à injustiça fiscal que se agrava dentro do espaço da União Europeia, que vai começar a haver Estados-membros que vão começar a tomar medidas de legítima defesa das suas receitas fiscais, o que é absolutamente compreensível. Existe eu quando comecei a trabalhar no Parlamento Europeu, enquanto assistente acreditado, estava-se a começar a discutir o CCCTB, que é uma proposta absolutamente fundamental para combater o dumping fiscal dentro da União Europeia. Continuamos a debatê-lo mais de uma década depois e claro que há um momento em que muitos Estados-membros que são vítimas das práticas fiscais danosas dentro da União Europeia vão começar a tomar medidas eles próprios. Eu penso que isso é uma fatalidade se as instituições europeias não atuarem, mas eu defendo que atuem. Thank you, José. Muito obrigado, José. Temos duas perguntas ainda. Dou a palavra a Nicolas Pexas, pelos Verdes, deputado ao Parlamento Europeu. Queria que deixasse claro a quem é que dirige as suas perguntas. Nicolas Pexas. Press the speak button, please. Diga que clicasse no botão Speak. Mr. Pexa, can you press the speak button, please? Sim, Pexa, por favor, carregue no botão Speak. Yeah. Since we can't get a connection with... Parece que estamos a ter problemas de ligação e, assim sendo, vamos avançar para o próximo orador da nossa lista. José Guzmão, uma vez mais, pelo grupo da esquerda no Parlamento Europeu. José, queria que fizesse então a sua questão, tendo a palavra de 1 minuto, deixando claro a quem dirige essa pergunta. Sim, gostaria de dirigir esta questão a um deputado da bancada do Partido Socialista. Basicamente, eu queria saber qual é que é a disponibilidade do Governo para implementar medidas semelhantes àquelas que estão a ser implementadas pelo Governo, implementadas ou pensadas pelo Governo holandês no que diz respeito à utilização de impostos de retenção para impedir impostos de retenção, por exemplo, sobre rendimentos de propriedade industrial, sobre royalties, portanto, sobre tipos de receita que estão muito associados e que são muito utilizados para a transferência de lucros de umas jurisdições para outras e impostos de retenção sobre dividendos, que, como sabemos, é uma das práticas fiscais danosas, o dumping fiscal sobre os dividendos, que é utilizada por Estados-membros da União Europeia, caso não venha a haver harmonização fiscal a esse nível. Ou seja, se a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que
ou há uma solução europeia e ficamos à espera dessa solução europeia, ou se estão disponíveis para implementar essas medidas, que são medidas perfeitamente ao alcance do Parlamento português e que, aliás, um país que tem práticas muito questionáveis a esse nível, pondera implementar em relação a Estados terceiros. E gostava de saber se existe disponibilidade no grupo parlamentar do Partido Socialista para avançar com soluções desse género. Obrigado. Senhor Presidente, senhores senhoras e senhores deputados, agradecer a pergunta do senhor eurodeputado José Guzmão e dizer em primeiro lugar que nós não poderemos responder pela parte do Governo, mas poderemos responder naturalmente pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E dizer que é curioso que alguns governos que de facto são os mais promotores da concorrência fiscal na União Europeia são justamente aqueles que agora querem impedir que as empresas que estão agora sediadas nesse país saiam desse país à procura de outras jurisdições fiscais. É curioso porque primeiro atraiam com estes impostos baixos, esta concorrência fiscal desleal e depois agora queiram impedir que essas empresas saiam de lá. De facto, da nossa parte, o que é absolutamente prioritário é que haja um combate à concorrência fiscal no seio da União Europeia. Isso passa naturalmente por haver uma concertação e uma coordenação das bases fiscais a nível europeu, de termos aqui uma cooperação mais aprofundada a nível europeu. De resto, esses rendimentos que o Sr. Eurodeputado já referiu são, e muito bem, já alvo de retenção na fonte, nomeadamente uma taxa liberatória, no caso da legislação portuguesa, e naturalmente precisamos continuar a aprofundar os mecanismos que permitam haver aqui justiça fiscal em relação a esses rendimentos, sem com isso estar a impedir, por um lado, a liberdade de circulação de capitais, de pessoas e de bens no seio do mercado interno, mas naturalmente pautando-nos sempre pela justiça fiscal, e isso passa sempre, em primeiro lugar, por combater a concorrência desleal fiscal que, nomeadamente, esse governo que referiu tem praticado ao longo de muitos anos. Muito obrigado. Okay, then. Thank you very much for this answer, and this brings us to the end of the list of questions. Chegamos assim ao fim da nossa lista de oradores. Chegamos ao fim da nossa fase de perguntas e respostas. Senhor Neto Brandão, posso devolver-lhe a palavra para que possa tecer os seus comentários de conclusão? Meu caro Paul Tang, penso que todos reconheceremos que a construção do projeto europeu se faz também através do diálogo e do debate entre instituições nacionais e instituições europeias, maiormente entre os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu. Penso que todos ganhamos com isso. Para usar uma expressão inglesa, it's a win-win solution. Agradeço, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, o convite que a FISC Subcommittee nos dirigiu para debatermos em conjunto os dois tópicos que previamente acordámos. Julgo que todos reconhecerão que foi uma boa sessão de trabalho. Quero agradecer a todas as senhoras e senhores deputados do Parlamento Português e do Parlamento Europeu as suas intervenções nesta sessão de trabalho e, sobretudo, manifestar a nossa disponibilidade para podermos voltar a reunir. Penso que todos reconheceremos que foi uma boa ideia que a FISC Subcommittee teve e, da nossa parte, há toda a disponibilidade para a podermos repetir. Queria despedir-me agradecendo uma vez mais, em nome de todos, esta oportunidade. E, portanto, meu caro Paul Tang, disponha sempre. Muito obrigado. Thank you, Mr. Neto Brandão, and thank you, dear members of the Committee of Budget and Finance. Sr. Brandão, agradeço a todos os membros da Assembleia da República, a Comissão FISC,
aprecia muito esta disponibilidade, esta vontade de travar este debate tão animado. É a primeira vez que travamos um debate desta natureza, não será certamente a última. Eu posso já dizer que queremos dialogar com outros parlamentos nacionais. E esperamos poder, assim, reunir-nos de novo com os senhores em breve. Isto será importante para melhorarmos o trabalho em torno da tributação a nível europeu, mas também ajudará a melhorar as posições nacionais e europeias nesta matéria. São posições, por vezes, difíceis de debater. Uma vez mais, muito obrigado e espero voltar a vê-los num futuro próximo. Agradeço também à audiência que assistiu a esta conferência e agradeço também aos intérpretes pelo trabalho. Os intérpretes agradecem a atenção e retribuem. O resto, bom dia.